feitos na balança. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Amém? Vamos ficar em nome de Jesus, para que nós possamos louvar o Senhor, para que nós possamos entregar a Ele a nossa oferta, a nossa adoração. Os irmãos vieram aqui essa noite não vão fazer simplesmente outra coisa, senão adorar o Senhor. Então, meu irmão, não se sinta acuado. Essa aqui é uma casa de adoração. Amém. É uma casa de entrega. E nós estamos aqui para entregar ao Senhor o nosso melhor. Amém. Se você crê nisso, feche sua cabeça, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor, para que Ele possa nos abençoar nesse momento de louvor, para que Ele possa receber aquilo que vai ser cantado, aquilo que vai ser ministrado, aquilo que vai ser entregue a Ele no seu altar. Ore comigo, por gentileza. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque agora, Senhor, nós queremos entrar no Teu santuário e queremos, Pai, entregar os nossos corações, Senhor, as nossas vidas. Nós queremos, Pai, entregar tudo no Teu altar, para que o Senhor possa, Pai, fazer grandes coisas em nossas vidas, para que o Senhor possa, Senhor, falar conosco nessa noite, para que nós venhamos, Pai, nos sentir abraçados pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua unção, e que o Senhor possa, Pai, receber aquilo que nós vamos entregar. É isso que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. E com isso na reverência, possamos louvar o Senhor e dizer: vem, Senhor, eis-me aqui em nossas vidas, porque aqui estamos para adorar e louvar o nome do Senhor. Amém. Então se sinta livre para adorar. Não olhe quem está do lado, não olhe para o povo, leva esse pensamento ao Deus vivo que já se faz presente no nosso meio.
Essa é uma canção nova que nós vamos cantar, mas não é tão nova assim, porque na verdade é uma canção que existe desde os anos 80. Aqueles que forem cristãos há mais tempo vão se lembrar dela, vão saber de quais canções se trata. E essa é uma canção que fala sobre a grandiosidade do nosso Deus. São canções que falam como o nosso Deus, Ele é experto em ser Senhor e Ele é experto em vencer batalhas. Eu não sei como é que você chegou aqui essa noite, não faço a mínima ideia, mas eu lhe convido essa noite a vir estar conosco, ao lado das mulheres de Jericó, porque eu tenho certeza, meu amado, que elas irão cair, porque o leão da tribo de Judá está ao nosso lado. Quem crê nisso, dê glória a Deus. Se você tem convicção de que o Senhor é fiel com você, de que Ele está ao seu redor, louve conosco essa canção. Todos os povos
Glória a Deus, vamos continuar neste clima de adoração ao Senhor. Ele é maravilhoso em nossas vidas. Sustenta-me, Senhor, e me conheces. Igreja canta. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a palavra, e enche-me até em mim, sem ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, onde sobre as águas como no deserto, flecha que acerta. Se ache só a ti.
Não sei qual a circunstância, qual a rotina da sua vida, no aniversário todo, toda essa semana, manhã, só acordar, se deitar. Então é só a Ele que você tem que entregar a sua confiança, né? Não podemos confiar em homens, mas sim em Deus. E quem que nunca ia deixar de clamar o nome do Senhor até que Ele venha. E que a igreja possa estar preparada quando Ele vier buscar a sua igreja. E eu pergunto como é que você está diante do Senhor. Que você venha orando através do louvor, tira tudo aquilo, Senhor, que afasta Ele. Tem uma intimidade com o Senhor profunda. O que é que tem me afastado da tua presença? Que muitas das vezes eu desviamos na palavra do Senhor, desviamos na presença do Senhor. E essas circunstâncias do dia a dia, muitas vezes têm afastado Deus da nossa casa, do nosso lar, do nosso tempo. Mas não é Deus que se afasta de você, é nós que nos afastamos do Senhor. Então nunca vai resistir em qualquer circunstância. Não desista. Deus escuta seus orações e faça com amor a sua oração. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como no tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração
Eu gostaria de fazer essa canção com toda a igreja. Eu gostaria de cantar essa canção no microfone. Agora eu gostaria de iniciá-la, mas eu queria que a igreja cantasse essa canção. Vamos fazer um grande coral, todos nós juntos. Voz e violão majestoso para o Senhor. Aquele que é único, que é todas as coisas. Viva o nosso coração. Se você sabe essa canção, se você a conhece, cante de todo o seu coração, cante comigo. Ao Rei eterno,
adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Espírito, ninguém
Aleluia. Como é bom adorarmos o Senhor, como é bom nós prestarmos louvores a Ele. Aleluia. Quero convidar aqui as crianças na frente. Vamos lá, crianças. Quero convidar todas as crianças para que nós possamos fazer uma oração por elas. Esses pequeninos que são o futuro da nossa igreja, serão os futuros pregadores, pastores, as futuras missionárias, os futuros ministros e ministras de louvor. Vamos orar, irmãos, para que o Senhor possa abençoar a vida deles. Estamos falando para cá, por gentileza, para que a gente possa orar por eles. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, por esses pequeninos, para que o Senhor, Pai, possa estar abençoando as suas vidas, Pai. Para que eles possam continuar, Senhor, caminhando no caminho da Tua Palavra, para que eles venham seguir a Tua Palavra e que ela seja como lâmpada para os seus pés. Que eles possam ser luz para onde quer que estejam, que eles possam ser luz de suas casas, que os seus pais possam ver a sua glória na vida desses pequeninos, Senhor. Que eles não se desviem nunca nem para a direita nem para a esquerda. Que o Senhor os guarde, Pai, de todo o mal e os livre de toda a artimanha de Satanás. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. E todos dizem? Amém. Isso aqui para eles hoje? Hoje eu sabia que a pastora Nádia pode seguir com isso. Bem, nós estamos aqui, vamos ouvir agora a palavra do Senhor, pela boca do nosso pastor. Peço encarecidamente que os irmãos mais uma vez estendam sua mão para cá, para que nós possamos orar por ele. Vamos orar. Pai, queremos te pedir agora, Senhor, pelo nosso pastor, o pastor Cavalcante, para que o Senhor possa utilizá-lo, Pai, mais uma vez, como o Senhor tem feito nesse lugar. Que o Senhor possa falar, Senhor, através de sua boca, e que ele venha, Senhor, transmitir somente aquilo que o Senhor tem proposto, Pai, para nós essa noite. Tudo aquilo que ele estudou, Senhor, tudo aquilo pelo qual ele consagrou, pelo qual ele se dedicou para trazer essa noite, Pai. Que ele possa transmitir, que nós possamos compreender, Senhor, e absorver em nossos corações. Que não sejam, Senhor, meras palavras, mas que elas possam penetrar, Pai, o profundo da nossa alma, que nós possamos ser aqui, Senhor, diferentes do que entramos. Fala conosco, Pai, através do teu servo. Fala, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo que vai nos massagear, mas aquilo que vai nos colocar no teu caminho. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor Cavalcante. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará nossos corações, o nascimento de Jesus. E tudo diz bem forte? Amém. E todo diz bem forte? Amém. Glória a Deus. Nesta noite eu vou estudar a palavra de Lucas. Lucas capítulo 22. Lucas 22. Lucas, Novo Testamento, capítulo 22. Iremos acompanhar do versículo 31 até o versículo 34. Amém, igreja? Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Meu grandioso Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por estar aqui mais uma noite. O Senhor me conceder, Senhor Deus, trazer a tua palavra. E eu te peço, em nome santo e poderoso Jesus, que o Senhor possa, Pai Celestial, se manifestar em nosso meio, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Utiliza-me, ó Senhor, como vaso em tuas mãos, para que assim eu venha trazer a tua palavra de acordo com a tua vontade, e não a minha vontade, mas a tua vontade. Nos ilumina e nos capacita, Senhor. Isso eu peço e agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, e todos dizem bem forte, amém. Se eu perguntasse a vocês, dos apóstolos de Cristo, os que foram separados, qual o apóstolo mais agressivo, que é considerado mais agressivo, aquele que leva a desaforo para casa? Qual seria o apóstolo? É o Pedro, né? O filho do Jonas, não, mas é o Pedro, apóstolo. Então nós sabemos que a atitude de Pedro, ela era meia diferenciada dos outros cristãos. Ele não levava desaforo para casa. Inclusive algumas atitudes ele tomou sem tomar, sem pedir permissão a Cristo. Ele fazia e depois era repreendido por ter feito sem ser a vontade do Senhor. Nós talvez perguntamos assim, mas por que Jesus permitia que tudo isso acontecesse? Por que Jesus permitia que Pedro andasse dessa forma? E por que se preocupava um pouco mais com Pedro
aparentemente do que Judas, porque Judas ele era um ladrão, né? Judas roubava as ofertas que eram ofertadas para Cristo, ele que usava a bolsa, ele era o tesoureiro, então ele tinha um coração maldoso, ele tinha má índole, e com esse aí ele sabia, Deus sabia que não haveria mudança nos procedimentos de Judas. Por isso o Senhor disse assim: vai, Judas, faz o que tem que fazer, um dia em que Judas o traía. Mas Pedro ele também era agressivo, assim no sentido de levar desaforo para casa. E se nós olharmos aí no versículo 31 de Lucas, capítulo 22, versículo 31 em diante, nós iremos passar a entender um pouco por que Pedro agia dessa forma. Aí no capítulo 20, versículo 31, nós encontramos Jesus Cristo falando com Pedro. Ele diz assim: Pedro, Satanás pediu para cirandar, reclamou para cirandar, para peneirar você como trigo, querer fazer o que bem quisesse. Jesus falando para Pedro. Observe que essa preocupação de Jesus com Pedro, ele é diferenciada para com Judas, porque ele sabia que Judas ia trair. Sabia ou não sabia? Ele é Deus, ele é Senhor, ele sabe as coisas que vão acontecer antes que aconteça. Mas nós não vemos essa preocupação com Judas, mas sim com Pedro. E aí nós devemos entender, de acordo com a mensagem, nós devemos entender o procedimento o qual levou Jesus a se preocupar mais com Pedro. Primeiro, Jesus ele via um potencial em Pedro. Jesus via que ele iria ser um grande líder, mas Judas não ia mudar os seus procedimentos, os seus caráteres, a sua índole, era aquela mesma. É como acontece nos dias atuais nas igrejas. Tem muitos cristãos que estão na igreja, que seguem a Cristo, mas a sua índole ainda não mudou. Precisa se converter, precisa mudar, precisa aprender com os seus erros. Nós precisamos aprender com os erros. Quando acertamos, é graças a Deus, mas quando erramos, nós devemos reconhecer os nossos erros. Alguns cristãos, eles sabem que estão errando, mas permanecem no erro, não se esforça para sair do seu erro, cada vez mais afundando no erro. Pedro era assim, estava assim, mas Deus via um potencial dele, como também ele vê em cada um de nós. Mesmo que venhamos errar, nós temos um Senhor, Deus Todo-Poderoso, para nos perdoar, mas Ele só vai perdoar se você se arrepender verdadeiramente. Se você não se arrepender verdadeiramente, Ele não vai te perdoar. Se nós não se arrependermos, não receberemos perdão. O perdão só é se você se arrepender. E aqui nesse texto nós vemos que, no versículo 31, nós vemos que Jesus intercede por Pedro e o seu nome Simão. Ele intercede e diz assim: olha, Satanás pediu. Isso nos mostra que Satanás não tem autoridade nas nossas vidas. Para fazer alguma coisa e agir contra nós, ele tem que ter a autoridade do céu. Assim vimos também lá na história de Jó. Ele tem que ter a autoridade de Deus para fazer alguma coisa na vida de Jó. E assim é sucessivamente. Para que ele venha fazer alguma coisa na vida de uma Marta, deve ser para a glória de Deus. Só com a permissão do Senhor nós somos protegidos, guardados, lavados, remidos pelo sangue de Cristo. Isso é um grande privilégio para nós, porque sabemos que somos adotados, filhos adotivos, mas temos um Deus que cuida de nós, e somos adotados por Deus Todo-Poderoso. E Jesus disse assim: olha, eu pedi ao Pai por você, Pedro. Eu pedi. E no versículo 32 ele diz o seguinte: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não falhe, não diminua, não acabe, não desfaleça. Jesus conhecia ou não conhecia Pedro? Conhecia. Lembra daquela história que Jesus estava indo para o fundo do mar e eles se assombraram pensando que era um fantasma, estava no barco, Pedro e os outros apóstolos, e Jesus disse assim: olha, não se assombre, porque sou eu, Jesus. E Pedro, adiantado como sempre, disse: se tu és o mestre, se tu és Cristo, me permite que eu vá até você. Dos demais, foi o único que foi atrevido, e por ser atrevido em direção ao sobrenatural, ele recebeu a bênção, e ele foi andando sobre as águas. Mas quando ele viu que o vento batia no seu rosto,
Quando ele viu que as águas estavam batendo em suas pernas, ele viu que aquilo não era natural para um homem andar sobre as águas. A sua fé começou a desfalecer. E aí ele começou a afundar e pede socorro, e o Senhor pega nas suas mãos e diz: homem de pouca fé, porque duvidaste. E aqui ele diz assim: olha, para que tua fé não desfaleça, para que tua fé não deixe de existir, eu roguei por ti, eu roguei, pedi ao Pai por você. Pedro era um homem que tinha uma atitude totalmente diferente dos demais, e no versículo 32 ele explica por quê. Ele diz que Pedro, diz assim: Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e quando tu, o quê? Aí diz aí, quando te converter. Olha, Pedro não era convertido. Pedro andava com Cristo e não era convertido. Existe muito assim nas igrejas também, que anda com Cristo, louva o Senhor, evangeliza, faz a obra do Senhor, mas não se converteu, não mudou os seus procedimentos, continua da mesma forma e andando com Cristo, quer dizer, estando do lado de Cristo, mas não muda. E há uma necessidade em nós, que conhecemos a verdade, de mudança, de se converter. Você pode converter seus pensamentos, você pode se converter nos seus procedimentos, na sua fala, no seu agir, para que as pessoas vejam em você um servo, vejam em você uma serva de Deus, com os procedimentos totalmente agradáveis ao Senhor, em casa, na rua, na igreja, em qualquer lugar, ser o mesmo cristão, ser aquele que segue a Cristo, que anda com Cristo, que está com Cristo. O chamado de Pedro, quando Pedro foi chamado, ele não conhecia Cristo, não é isso? Mas chamou, ele foi, obedeceu. Ele morava em Betsaida, numa região da Galileia, e a profissão dele era pescador. Ele não tinha um estudo, ele não sabia ler, ele não sabia escrever. Deus o chamou e andava com ele. Agora ele precisava mudar os seus procedimentos. Era casado. A Bíblia não relata o nome da sua esposa, mas ele era casado, irmão de André também. E aqui o Senhor disse: olha, Jesus, olha Pedro, eu estou rogando contigo, porque Satanás quer peneirar, quer trabalhar com a tua vida, quer te mudar, fazer da forma que ele quer. Mas por que não faz com Judas? Porque Judas, com outras palavras, já fazia a vontade de Satanás. Então não tinha nenhum problema com Judas, porque Judas já fazia o que Satanás queria que fizesse. Ele era desonesto, ele era mentiroso, ele era hipócrita, ele demonstrava aquilo que ele não era, e precisava mudar, mas no coração dele não queria mudar, e Jesus sabia disso, mas Pedro não. Deus via um potencial nele, Deus via que ele tinha futuro, assim como viu em cada um de vocês, como vê em nós. Somente o Senhor que sonda o coração, somente o Senhor que sabe o que pensa, o que passa, o que você fala, o que deixa de fazer, somente o Senhor. E Ele sabe quem vai ser salvo e aquele que não vai ser salvo, sim ou não? Sabe, Ele é Deus. Mas Ele dá a liberdade para que nós possamos evangelizar, anunciar a palavra, e assim convencido será pelo Espírito Santo de Deus. Nós não sabemos quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, está dentro da igreja. Pastor, mas está dizendo um negócio desse? Como é que o senhor está falando isso? As pessoas que estão dentro da igreja vêm para a casa do Pai, adorar o Senhor, glorificar, fazer o impossível até para o Senhor, ele não vai ser salvo. Eu não estou falando desse não, eu estou falando daqueles que se enganam, e enganam a si mesmo, que ele precisa estar enganando a Deus. O que é que ele diz em alguns textos? Ele diz que na igreja haverá o quê? O joio e o trigo. Quem são os joios? Os joios são aqueles que se convenceram que eram convertidos. Se convenceram, não se converteram, se convenceram que eram convertidos. Está na igreja, mas continua vivendo a mesma vida de outrora, vivendo a vida de pecado, e não se arrepende. E quem é o trigo? O trigo é aquele que, mesmo sendo falho, procura acertar cada vez mais os seus passos, para agradar não a ele, mas para agradar a Deus. Também temos um texto que diz o seguinte: que chegarão diante dele, e ele diz assim: Senhor,
eu curei em teu nome, eu fiz milagre em teu nome, eu expeli demônio em teu nome. E ele vai dizer assim: afasta de mim, vós que pratica a iniquidade. Todos eles que a Bíblia relata são cristãos da igreja, são aqueles que seguem a Cristo, que se convenceram que são convertidos. Mas no dia certo, no dia e no momento certo que Cristo vir buscar a igreja, se não tiver mudado os seus procedimentos, ficarão e passarão por tormento. E aqueles que permanecem firmes até o fim, esses subirão com o Senhor no arrebatamento, quando Cristo buscar a sua igreja. E aqui ele fala no versículo 32 que Pedro, quando te converteres, vai e confirma a teus irmãos. Porque Cristo falou assim: olha, só quando tu se converter, tu vai e se apresenta ao irmão, fala com os teus irmãos. Porque quando ele não está convertido, que testemunho vai dar? Ele não estando convertido, o que é que vai falar para os irmãos? Quando for falar para os irmãos, ele vai assim: você faz a mesma coisa, faz pior do que eu. É por isso que Cristo disse: olha, quando tu te converter, quando tu mudar os teus pensamentos, quando tu mudar os teus procedimentos, tu vai e fala com os teus irmãos. Ele aqui não está se referindo aos irmãos biológicos, não. Estão se referindo aos irmãos da fé, porque só tinha uma década com o seu irmão. Então você está se referindo aos fiéis da fé. Então, meu irmão, o que adianta você ter uma vida promíscua, uma vida totalmente distorcida, e queremos se apresentar como um cristão, como uma mulher, como um homem de Deus, enquanto o seu vizinho sabe que o seu procedimento é totalmente diferente do cristão, e a sua família sabe que você procede totalmente diferente do cristão? Que atitude imoral teremos se não mudarmos os nossos pensamentos, se não mudarmos a nossa atitude? O nosso inimigo das suas almas, ele quer isso. Ele quer que nós venhamos dificultar outras pessoas serem salvas, outras pessoas ouvirem a palavra, e por isso ele quer que você, cada um de nós, ele venha ter um procedimento totalmente diferente de um cristão. Mas não, nós conhecemos Cristo e sabemos quem é Cristo. Temos a palavra de Deus e sabemos o nosso comportamento. Devemos saber como devemos nos proceder. Não pense que nós estamos livres da contaminação do mundo. Sim, estamos, mas devemos andar vigilantes. Satanás ele pediu para destruir a vida de Pedro, destruir a fé de Pedro, como também queria destruir a fé de Jó. E ele quer destruir a sua fé, ele quer destruir a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Mas está repreendido em nome de Jesus. Que possamos estar firmes nos caminhos do Senhor. Que aprendamos que com o erro nós possamos mudar os nossos passos, os nossos caminhos. Se eu perguntar hoje como é que está a sua vida dentro do Senhor, qual seria a sua resposta? Se Cristo voltasse hoje para buscar a igreja, você estaria seguro que subiria junto com Ele? Estaria com o Senhor nos ares? Satanás gostaria de ver nossa fé destruída. Por isso Jesus fala aqui: olha, para que você não desfaleça na sua fé, eu roguei por você, Pedro. Mas primeiro se converta, mude seus pensamentos. É por isso que ele agia daquela forma. É uma pessoa totalmente agressiva, é uma pessoa totalmente diferenciada dos outros cristãos. Então, antes da conversão de Pedro, antes de Pedro conhecer Jesus, antes de ele estar com o Senhor, Pedro determinou em seu coração que seria o defensor de Cristo. Até um ponto em que, quando foram prender Jesus, ele puxou uma espada, um facão, não sei o que, uma arma branca, né? E quando o servo do sumo sacerdote foi prender, chamado Malco, ele virou a testa do Malco, só que fez assim e bateu na orelha. Eu tenho certeza que Pedro não pensou em arrancar a orelha do Malco, ele pensou em acertar na testa do Malco. Só que Malco fez assim e acertou na orelha e arrancou a orelha daquele homem. Mas aquele que estava ao redor de Cristo estava tão cego que não viram o milagre que Cristo fez. Cristo colocou as mãos na orelha daquele homem e curou de imediato e repreendeu a Pedro. Mas aqueles outros que estavam ali diante de Pedro não viram e não perceberam o milagre que Cristo fez. Muitas vezes nós estamos assim.
nós não estamos vendo o milagre que Cristo está fazendo nas nossas vidas. Nós não estamos vendo o testemunho de Cristo nas nossas vidas, os livramentos de Cristo nas nossas vidas. Quantas vezes Cristo tem te livrado e você não tem percebido? Quantas vezes Cristo tem abençoado e você não tem percebido? Pedro era impossível, ele fazia. Quando ele cortou a orelha do animal, ele pensou outra coisa, em querer defender a Cristo. O servo do sumo sacerdote ficou ferido. E aqui no versículo 33, versículo 33, ele diz o seguinte: Senhor, estou pronto para ir contigo, preso ou até morrer por você. Olha o pensamento de Pedro. Interessante é que ele não percebia que ele andava com Cristo e não era convertido. Para ele, ele estava fazendo as coisas certas. E quando Cristo falou para ele: olha, Pedro, quando te converter, vai à vida dos irmãos. Não, Senhor, eu estou pronto e preso com o Senhor, e até a morte, ou vice-versa, até a morte. Eu estou pronto a dar a minha vida por você. Se nós perguntássemos aqui agora, nesse momento, quantos teriam coragem de dar a vida por Cristo? Eu acho que todo mundo levantaria a mão, porque sabe quem é Cristo hoje. Pedro, naquele tempo, ele acreditava em Cristo, estava com Cristo e acreditava em Cristo, mas não era convertido. Talvez hoje você veja alguns irmãos agindo de uma forma totalmente diferente dos cristãos, e você tem que entender que ele precisa se converter. A nossa vida é um processo para alcançar a santidade, e a santidade só é alcançada quando você, passo a passo, vai se convertendo, vai mudando os seus pensamentos. E Deus diz assim: olha, seja santo como eu sou santo. E o que quer dizer santo? É se afastar das coisas do mundo, é não dar valor às coisas do mundo, é buscar a Deus, é adorar a Deus, é entregar sua vida ao Senhor. Então é um processo na sua vida. Eu me converti hoje, vou mudar minha vida totalmente. Não é assim. Vai ter um processo, agora basta você querer. Se você não quiser, vai continuar na mesma mesmice, vai continuar do mesmo jeito. Se você não quiser se esforçar para abandonar o pecado vai te tomar de tal forma que você vai se afastar de Cristo, vai se enfraquecer, vai fazer como tem o texto de Lucas, capítulo 2, versículo 32, desfalecer a sua fé, vai acabar com a sua fé. E ele achava que ele estaria pronto para morrer por Jesus Cristo e preso. Mas quando Jesus falou no versículo 34, disse assim: Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conhece. Pedro estava tão feliz e disse assim: não, Senhor, eu estou pronto para morrer com o Senhor, estou pronto para ser preso. Mas lá, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, vai me negar. Eu tenho a certeza que naquele momento Pedro tomou um impacto. Disse assim: não, eu vou negociar, eu vou dar, eu não vou negociar. Lá no versículo 54, 2 de Pedro, de Lucas, capítulo 22, versículo 54, Jesus ele foi preso. O versículo seguinte: então prendendo-o, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. Apesar dos pesares, Pedro foi o único que ficou quando Cristo foi preso. Os demais, subiram, fugiram, traíram a Cristo. Naquele momento que Cristo mais precisava do apoio, somente Pedro ficou. E Jesus não reclamou disso. Ele foi levado à casa do sumo sacerdote e Pedro ia seguindo de longe, com medo de ser preso também, com medo de ser reconhecido que ele andava com Cristo. Meu amado, se aconteceu uma perseguição na igreja, que um dia vai acontecer, não sei se estaremos aqui na terra ainda, mas vai acontecer. Como você enfrentará essas dificuldades? Você vai negar que é cristão? Você vai negar que é cristã? Você vai esconder a Bíblia debaixo da cama para que ninguém veja?
Você não vai dar mais um glória a Deus, porque se você der um glória a Deus, pode ser preso. Você já imaginou se a nação fosse formada por líderes que não acreditassem em Deus, que não temessem a Deus, e queria que você também seguisse o mesmo passo? E se você adorasse a Deus, buscasse o Senhor, você seria preso. Qual seria a sua posição hoje? Você negaria ou não negaria Jesus Cristo? Estaria pronto realmente para ser preso? Estaria pronto realmente para ser preso? Estaria pronto, se for possível, dar até a sua vida? Pedro estava seguindo de longe, mas com certeza Jesus sabia que Pedro estava seguindo ele. Em versículo 55 de Lucas capítulo 22, diz o seguinte: e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Olha como Pedro era atrevido, está vendo? Por isso Deus tinha um propósito na vida dele. Ele mesmo com medo, mas ele enfrentava o seu medo. Aí fizeram uma fogueira lá no pátio, da casa do sacerdote, e de onde Pedro estava, dava para ver Jesus Cristo. E de onde Jesus Cristo estava, dava para ver Pedro. Só que Jesus Cristo, de acordo com o estudo, ele não estava de frente com Pedro, ele estava de lado ou de costa. Nós iremos ver lá adiante. E Pedro estava ali sentado. E acontece que chegaram alguns que conheciam Pedro, quer dizer, que viram Pedro e que viram Jesus Cristo, aqui no versículo 56. E diz assim: como certa criada, vendo, está sentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava comigo. Pedro está tão tranquilo ali, aqui ninguém vai me conhecer, aqui ninguém vai saber que eu estou andando com Cristo. Mas veio uma criada, colocou o olho nele e disse: conheço esse cara. Esse rapaz, ele andava com Cristo. Você não andava com Cristo? Você não estava com Cristo? Você não estava com ele? E Pedro fez o quê? No versículo 57, porém ele negou, dizendo: mulher, não conheço, não sei quem é esse Cristo. Eu estou sabendo agora porque você está me mostrando. Eu não conheço, você está me confundindo. Não sou eu, não é esse. Você está me achando com alguém parecido. Não sou eu. E um pouco depois, no versículo 58, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Os outros disseram: olha, cadê os outros que fugiram, que não estão aqui? Vocês também são deles. Estavam também com Cristo. Estava naquele momento que Cristo foi preso. E esse homem não conheço. Segunda vez negando a Cristo. Não sou eu. No versículo 59 diz: e passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente está com ele, pois também é Galileu. Se alguém dissesse assim para vocês: aqui nós estamos aqui, esses aí realmente são cristãos. Eles estavam na igreja, lá na Batista Nova Missa do Monte, são cristãos. Eu vi eles, eu tenho certeza que eles são cristãos. Qual seria a sua resposta? Sou realmente cristão, sou seguidor de Cristo, eu amo a Cristo, eu estou aqui e não nego. Meu amado, será que falaríamos isso mesmo? Porque no andar da carruagem, quantas vezes você tem traído a Jesus Cristo? Quantas vezes você tem negado a Jesus Cristo em sua vida? Com os seus procedimentos, com suas atitudes, com os seus testemunhos, com a sua falta de fé, com a sua falta de coragem de falar do Evangelho. Às vezes, muitas vezes querendo ficar em casa, com preguiça de vir à igreja, está traindo, está sendo acovardando com o Senhor. Quantas vezes? Mas se arrependa, porque o nosso Deus é um Deus perdoador. Ele sonda nossos corações, assim como sondou o coração de Pedro, e sabia que Pedro ia negá-lo, mas seria um grande líder, teria um grande potencial. E passada quase uma hora, o outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. No versículo 60, Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, Pedro ainda estava falando, cantou o galo. Agora, o que eu acho mais interessante, que não me arrependo quando eu vejo esse versículo 61, que diz assim:
E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. A pessoa pancada. Pedro disse que não negaria Jesus, não negaria o Filho de Deus, não negaria o Mestre, mas estava negando. E Jesus olha para Pedro com seu olhar de misericórdia e diz assim: eu não disse, Pedro, que você me trairia. Eu não disse, Pedro, que você me negaria. Fixou, tem alguns textos bíblicos que diz que fixou os olhos em Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Você vai me negar 3 vezes. E o versículo 62 diz: e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Eu creio que a conversão de Pedro aconteceu nesse exato momento. Nesse momento em que Pedro saiu ali amargamente, chorando. A mudança na vida dele. Após a convenção de Pedro, o arrependimento na vida dele, ele reconheceu o seu erro, reconheceu que estava errado. O apóstolo Paulo se tornou-se mais humilde, se tornou humilde e assumiu a liderança, mas reconheceu a sua fraqueza. Dali em diante, a vida de Pedro foi diferente. A Bíblia relata que ele, indo para a igreja da Formosa, e lá tinha um coxo que pedia esmola. E Pedro se aproxima do templo, e aquele homem, esperando receber alguma moeda, estendendo a mão para Pedro. Pedro olha para aquele homem e diz assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aquele homem levantou e andou, porque Pedro reconheceu os seus erros, se converteu nos seus pecados, mudou as suas atitudes, os seus procedimentos e passou a ter autoridade em nome de Jesus. Enquanto nós não nos convencemos que somos errados e que precisamos mudar a nossa história, a nossa vida, Deus não vai agir na sua vida, Deus não vai agir na minha vida e em nossas vidas. É necessária a conversão, é necessária a mudança. Depois de Pentecostes, Pedro tinha coragem, pregou publicamente, anunciando o Evangelho. Não tinha leitura, era um homem que não sabia ler. Escreveu o livro de Pedro, escreveu 1 Pedro, 2 Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Olha como Deus faz, porque lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele diz que toda a Escritura divinamente inspirada, proveitosa, toda a Escritura foi inspirada por Deus. Deus usou Pedro de uma forma maravilhosa. Ele pode usar a mim e usar você. O nosso intelecto, a nossa sabedoria tem que vir do alto, vir do Senhor, não humanamente falando, para as coisas de Deus, porque somente Deus pode revelar. As coisas de Deus, somente Deus pode revelar. Pedro se tornou muito corajoso, falando no meio de pessoas que não amavam Jesus Cristo, mas ele abriu a sua boca e começou a falar, a pregar, mesmo sabendo estar no meio dos inimigos, mesmo sabendo aqueles que odiavam, não gostavam, não amavam Jesus. E depois de Pentecostes tinha uma coragem, pregou publicamente sobre Jesus no meio daqueles que eram inimigos, que eram opositores de Jesus. Realizou milagres, prodígios. A Bíblia fala que Pedro, quando andava na rua, onde a sombra dele passava e tivesse algum enfermo, o enfermo era curado. Era curado. Pedro foi e é ainda uma grande importância para nós como cristãos, porque a vida que Pedro levava antes e depois que conheceu a Cristo é um exemplo para nós. Se nós formos olhar para o nosso passado, o que nós fazíamos antes de conhecer a Cristo, e depois que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, há uma mudança, e tem que haver a mudança, um procedimento que agrada ao Senhor. Então, meu amado, eu quero dizer para vocês nessa noite, que aprenda com os seus erros. Pedro aprendeu, então aprenda com os seus erros.
Aquilo que você vê e não é do agrado do Senhor, deixe de fazer, evite. A perseguição aos cristãos continuaram, e Pedro foi morto. Pedro foi preso várias vezes Pedro foi preso, mas não deixava de pregar, de anunciar a palavra de Deus. Olha, fugiu de uma prisão com a ajuda do anjo. O anjo foi lá, abriu a porta, e Pedro pensando que estava tendo uma visão, estava tendo um sonho, e saiu com a ajuda dos soldados e foi embora. E o importante é que ele foi na casa de Maria, onde estava orando, pedindo por Pedro. E quando chega lá na porta, bate, e quando vem atender, e quando escuta a voz dele, a menina de lá que estava vestida, esqueci o nome dela agora, vai avisar: olha, acho que é Pedro que está aí na porta. E aquele estava orando, disse assim: que nada, Pedro está preso, deve ser um anjo que você ouviu. Não acreditaram naquilo que estava buscando, irmão. Como a nossa fé é tão pequenininha, estamos orando, buscando, e às vezes não cremos que Deus está agindo. Deus está agindo nas suas orações. Não deixe de orar, não deixe de buscar o Senhor. Deus espera que você fale com Ele nesta noite. Fale com o Senhor. O apóstolo que andava com Cristo foi executado em Roma. Pedro foi executado em Roma durante o reinado de Nero. E a história conta, provavelmente crucificado de cabeça para baixo, mas não negou Jesus. Uma vida totalmente distorcida, andando com Cristo, mas ele teve que ter um conselho, ele teve que compreender que viver no eu não é o certo. Quer fazer as coisas certas? Não é. Procure fazer aquilo que agrada ao Senhor. E eu quero deixar essa reflexão para vocês, para que vocês saiam daqui analisando. Corrija-se, busque a santidade, busque o Senhor, realmente se converta a Cristo. Não esteja apenas convencido, mas se converta, mude os seus procedimentos para agradar ao Senhor. Amém, gente? Deus, Ele é Pai, Ele é o nosso Pai celestial, mas eu costumo dizer aqui que Ele é justiça. Os recursos espirituais de Pedro estavam cessando, estavam acabando, ele estava perdendo a fé, e foi necessário que Cristo intercedesse por ele. E em dados momentos as nossas orações perdem a força, porque nós estamos diante do Senhor, perde a força. Ele não deixa de ouvir, ele escuta as orações, mas ele sabe que a oração da pessoa, de um servo, uma serva, que está mais intimamente com Deus, tem mais autoridade. É por isso que nós encontramos que assim, a oração de um justo vale muito mais do que os seus efeitos. A oração do justo tem resultado. Amém, igreja? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos ao Senhor em nome de Jesus? Vamos orar primeiro? Meu grandioso Deus e Pai celestial, nós te agradecemos por esse momento, para te falar com as corações. Obrigado por tudo que tem feito. Realize em nós uma mudança e faça de nós, Senhor Deus, como um vaso em tuas mãos, para pregar e anunciar a tua palavra e viver uma vida de comunhão com o Senhor. Nos ilumina, nos capacita e repreende todo o mal que se levantar contra as nossas vidas. Ó Pai celestial, eu te peço em nome de Jesus, e assim eu oro e agradeço, e a igreja confirmando diz amém. Vamos com o Senhor, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos com o Senhor. Eu quero ser
Meus irmãos, eu chego ao ponto de dizimar a oferta na casa do Senhor. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, aqui deixa eu estar, para que você possa estar contribuindo para essa obra, para que cada vez mais nós possamos estar crescendo. Nós sabemos que isso aqui também depende da ajuda dos irmãos. Nós temos água para pagar, temos energia para pagar, temos energia para construir. Tem alguns irmãos que necessitam de ajuda. Então, sabe que isso aqui é uma obra muito importante. Quando você traz seu dízimo, sua oferta aqui neste altar, você contribui para a igreja, você contribui para a manutenção dessa casa, para que esses cultos possam continuar a ocorrer aqui neste lugar, para que nós tenhamos conforto. O Senhor pode ver aí ventiladores novos, né? A igreja tem aos poucos se estruturado cada vez mais. Então, você que trouxe a sua oferta, vamos contribuir na obra do Senhor com alegria. Amém? Deus, eterno Pai, da Santa Presença, eu te agradecer por mais um culto, pela tua presença no nosso meio. Abençoa, Senhor Deus, a tua casa, Senhor, os teus servos, que se faz presente. Obrigado pelos dízimos e ofertas que estão em tua casa, Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoar aqueles que estão desempregados, Senhor Deus, que eles venham ofertar com alegria, Senhor Deus, porque para a tua obra, Senhor, o projeto daqui, a Igreja Nova Vida em Santo Antônio. E que o Senhor possa estar nos sustentando, Pai. E em nome de Jesus, amém.